Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Cristo, seja bem-vindo, Pai. Que a vontade entre nós, que a vontade, Senhor, oh, não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser da vergonha de estar. Presença, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, tua presença, tua presença. Vamos provar essa presença porque ela é real. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem dar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Senhor, és bem-vindo, este lugar, onde é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. É muito bom a gente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu agradeço muito a Deus por esse momento que a gente está aqui reunidos em adoração. Hoje teremos uma convidada muito especial aqui, a Andressa Mesquita. Está aqui, incumbida de ministrar a palavra de Deus aqui sobre nossas vidas, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus muito pela vida da Andressa. Muito obrigado pela vida da Andressa, papai. Kelly, eu posso te convidar para fazer essa oração aqui por ela? Pela Andressa Mesquita? Por favor. Amém. Amém, Kelly. Amém. Vamos lá, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite aqui, Senhor. Estar na Tua presença, Pai. Estar, Senhor, recebendo, Senhor, o alimento da Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Somos gratos pela vida, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Pai, entregamos agora, Senhor, a Tua serva nas Tuas mãos, Senhor, a Andressa, Pai. Não venha ser a Tua filha, Senhor, mas venha ser, Senhor, o Seu fluir através dela, Senhor. Seja com ela, Pai. Já preparou, Pai, uma palavra, Senhor, no coração dela, Pai. Assim nós te entregamos, Senhor, a Tua serva nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Andressa Mesquita, ser tu uma benção, querida. Aleluia. Amém, gente. Então, primeiramente, boa noite. Está todo mundo me ouvindo? Faz um sinalzinho de que está todo mundo me ouvindo bem. Amém. Então, primeiramente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Me sinto honrada por mais uma vez estar aqui juntamente com vocês, trazendo a palavra de Deus, porque isso é uma responsabilidade muito grande e eu me sinto muito, muito honrada. Por isso eu estou nervosa como sempre, mas honrada ao mesmo tempo, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui juntos e estarmos desfrutando desse momento, O Thiago me fez o convite para a gente poder estar juntos aqui, pregando, conversando, louvando sobre a palavra do Senhor. E ele me falou sobre um tema em relação à fé, mulheres de fé. E Deus automaticamente ele já veio no meu coração queimando com uma palavra, E veio do tipo assim, casando uma coisa com a outra que ele já havia ministrado no meu coração. E eu podendo dar o tema palavra, seria olhe fora da caixinha e saia dela. Olhe fora da caixinha e saia dela. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Josué 2. A gente vai ler esse capítulo quase que inteiro, na verdade, todo, Quase que todo. Vou começar a leitura. Diz assim, Josué 2, 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, tira fora os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde, mas eu sei que aqueles homens se foram. E depois deles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, estão me ouvindo?
Estão me ouvindo? Tá. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu ao telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os homens da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido o Senhor, que secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e fizestes os 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, ao qual destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e que ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Amém. Né? Vamos lá, a gente vai continuar fazendo a leitura em relação a Josué 2, não fecha a sua Bíblia, deixa abertinha lá em Josué 2, que a gente vai continuar fazendo a leitura dos demais versículos. Mas vamos dar uma pausa por aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a história dessa mulher chamada Raabe, né? Quem foi Raabe? Raabe era uma mulher cananeia, né, que vivia em Jericó. E antes de entrarmos na situação de Raabe, a gente está vindo de um contexto histórico após a morte de Moisés, em que Josué foi incumbido de levar o povo à frente, de ser o novo líder dos israelitas, né, em uma missão que seria chegar à Terra Prometida. Nisso que ele recebeu essa incumbência, né, Deus fala para ele que a terra está ali. Então, ele envia 2 espias, que é assim que começa a leitura de Josué 2, para poder ver qual é a situação da terra que Deus havia prometido para eles. Dentro desses espias, né, tinha a cidade de Jericó, que eles também tinham que fazer essa observância da região, fazer um mapeamento para saber onde que eles estavam pisando. Até aí, tudo bem. Só que a fama dos israelitas, a fama de Deus de Israel, já tinha percorrido por todo o histórico, desde Moisés, né, desde a abertura do Mar Vermelho, até as conquistas dos povos em relação a guerras, a outros confrontos. E chegou até a cidade de Jericó essa fama dos israelitas, a fama de Deus. Nisso que os espias entram em Jericó, eles se deparam com uma mulher chamada Raabe, e é ela que vai ser a nossa personagem principal de hoje. Raabe era uma mulher que era prostituta na cidade de Jericó. Essa mulher, né, que a gente tem como a cananeia, que era prostituta na cidade de Jericó, ela tem um nome que tem um significado muito lindo. Raabe significa amplitude, amplo, grande. Isso significa Raabe. Só que a realidade em que a Raabe estava submetida naquela situação não era nada grande, não era nada amplo, não era nada extenso. A realidade que Raabe vivia era de uma mulher prostituta, que era subjugada, que ela era submetida a homens estranhos, que não eram casados com ela, para poder sustentar a sua casa. E do nada, de repente, ela se vê numa realidade completamente diferente, que ela se depara com 2 espias, né, de Israel, daquele povo que estava procurando a terra prometida, chegando à terra prometida, e ali ela já se depara, a gente já vê, né, nos versículos iniciais, né, no versículo 10 até o versículo 12, ali ela já sabe o Deus que os israelitas serviam. Ela já tem o conhecimento do poder de Deus. Ela já tem o conhecimento quem era Deus para aquele povo de Israel. Isso figurado naqueles 2 espias, que ela teve o contato inicial. Ali, ela já se deparou com a primeira situação de olhar fora da caixinha. Por que eu digo isso? Porque a realidade dela é completamente distinta daquilo que ela ouvia falar de Deus,
daquilo que ela tinha conhecimento do Deus de Israel. Quando ela se deparou com aquilo dali, ela acatou dentro de si que o Deus de Israel faz muitas proezas, que o Deus de Israel faz muitas coisas e muda realidades, faz o mar secar para que o povo passasse, fica com eles diante guerras, diante reinados, e faz com que aquele povo ganhasse. Ela já sabia disso, ela já tinha esse conhecimento. Então, ela começou ali já a olhar fora da caixinha dela, fora da realidade dela. E isso é muito lindo, né? A gente vai continuar a fazer a leitura, né? Eu parei no versículo 12. Vamos fazer a leitura do versículo 12. Né? Agora, pois, jurai-me vos peço, pelo Senhor, pois que vós fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer. Se não nos denunciardes este negócio, e serás, pois que dando-nos ao Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e fidelidade. Então, ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Vamos parar aqui novamente. Eu quero que vocês foquem essa situação. Raabe, né, começou a fazer um trato com aqueles espias, só que aqui é muito forte essa enfatização de que ela morava em cima do muro. Jericó, só para a gente ter uma noção geográfica, Jericó era uma cidade do qual tinha uma muralha gigantesca que cercava aquela cidade. Em cima da muralha, na verdade, a muralha ela era tão grande, tão extensa, que em cima da muralha, pessoas moravam nessa muralha. Era uma muralha que servia como base de alicerce para casas, para que outras pessoas morassem também. E eu queria que você enfatizasse isso na tua cabeça em relação à história de Raabe. Por quê? Raabe, apesar de prostituta, ela já tinha uma visão privilegiada. Ela estava acostumada a ter uma visão privilegiada, apesar da sua realidade ser completamente conflitante com a vista dela. Por que eu digo isso? Porque a cidade ficava aqui, o muro ficava aqui e ela morava aqui. Então, a vista que ela tinha, tanto fora da cidade quanto dentro da cidade, era privilegiada. Viver no muro naquela época, eu digo isso por mim, né? Viver no muro naquela época, como eu posso dizer, tinha um simbolismo, tinha um significado por trás. Significava que aquele que se considera abrigado morava dentro da cidade. Aquele que se sentia acolhido, se sentia uma pessoa abraçada, ela vivia dentro da cidade, vivia em segurança dentro da cidade. Mas ela também não queria expulsar certas pessoas. Então, essas pessoas moravam em cima do muro, sabe? Ficavam em cima do muro. Porque, antigamente, quem não era aceito dentro da sociedade era posto do muro da cidade para fora. Isso a gente pode ter descrito na Bíblia, a gente pode ver os relatos bíblicos, quando diz da mulher que sofria enfermidade, né, o fluxo de sangue, ela morava para fora da cidade. As pessoas que não eram desejadas dentro das cidades antigamente eram colocadas para fora dos muros da cidade, dos muros que cercavam a cidade. Não era o caso de Raabe. Raabe morava em cima do muro. E isso, o que eu tiro disso, dessa situação? Eles não queriam expulsar pessoas como Raabe. Eles não queriam jogar Raabe fora, pessoas da índole, conforme Raabe era, do lado de fora, expulsar, você não serve para mim. Não era isso. O que eles queriam dizer era o seguinte: você não serve para fazer parte do nosso núcleo de conforto, mas a gente, quando precisar de você, a gente te traz para perto. Por que eu digo isso? Por que eu trago essa realidade para você? Tem gente que olha para a gente, ele não renega, ele não vai te renegar,
Ele não vai olhar para você e falar assim, olha, você para mim não serve não. Mas na hora de virar e te dar conforto, te dar aconchego, ele não dá. Então, ele te deixa ali, ó, no cantinho, para na hora certa poder te usar. Isso não é uma lealdade, isso não é uma questão de, olha, meu Deus do céu, eu me importo com você, não. Isso é uma questão de aproveitamento. Pessoas se aproveitam de pessoas. E assim era Raabe. Raabe, ela era aproveitada por aquele ciclo social que vivia dentro da cidade. Mas eu vou te falar uma coisa. Acontece que quem age dessa forma, quem te coloca de lado, ele não te coloca num local de como eu posso dizer assim, de menosprezo. Muito pelo contrário. O local em que você habita hoje é um local de visão privilegiada. Raabe, ela era colocada de lado, ela era colocada numa situação em que não fazia parte do núcleo da cidade, mas ela tinha uma visão privilegiada. E essa visão privilegiada que Raabe tinha em relação à cidade fez com que ela se favorecesse nessa situação desses espias. A realidade da Raabe em relação a ser prostituta, né, em relação a ela ser renegada, não ser aceita no centro cultural da cidade de Jericó, fez com que ela pegasse com uma facilidade maior e escondessem aqueles espias. Isso está descrito muito, muito, muito nitidamente nesse versículo que a gente acabou de ler, que é o versículo 14 e 15, que quando ela termina de fazer essa promessa, esse pacto com os espias, ela é enfatizado que ela mora em cima do muro. E esse muro em que ela morava fez com que eles pudessem descer por uma corda pelas paredes desse muro e saírem ilesos em relação a essa situação. Vamos continuar a leitura lá. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe, aqueles homens desobrigados seremos deste lugar. Não, disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste lugar, juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em tua casa contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos, e toda a família do teu pai. Vamos lá. A realidade de Raabe, vocês estão me ouvindo bem, né, gente? A realidade de Raabe, ela é confrontada com essa novidade. Qual seria a novidade? São 2 homens que entram na casa dela pedindo abrigo naquele momento e ela acolhe esses homens. Nesse momento, Raabe, ela perspicaz, né? Ela sentiu que precisava agir. Ela sentiu que ela precisava ir além dos limites que ela já conhecia, os limites de ser renegada. Ela precisava agir naquele momento. E ela, né, diante daquilo que já lhe era impunha, da pessoa que está lá para ser usada no momento em que a gente bem entende, que a gente bem quer, ela, baseada naquilo que ela ouviu falar de Deus, ela resolveu tomar uma postura, tomar uma ação, tomar uma atitude, né? E ela aproveitou essa oportunidade que lhe era apresentada. Qual é a oportunidade que lhe é apresentada? Mudar a minha realidade. Raabe, quando ela viu a situação dos espias, ela pensou, olhou, meu Deus, eu estou com 2 pessoas que servem o Deus que abriu o mar, fez com que eles passassem com pés secos, fez com que eles ganhassem várias guerras, reinados que eram temíveis nessa região, eles ganharam as batalhas. Meu Deus, é a minha chance. É o meu momento de mudar a minha realidade, baseado naquilo que ela sabia e ouvia falar de Deus. Ela não tinha aquele contato, aquele ensinamento, ela sabia por ouvir falar, né? Então, ela aproveitou essa oportunidade que lhe foi apresentada através da sua localização,
da sua visão, que dava uma amplitude daquilo dali, mas principalmente pautado na fé de que a realidade dela mudaria. Não somente a realidade dela, mas a realidade da família dela. Ela, quando ela faz o pacto juntamente com os espias, ela não pede somente pela vida dela, ela pede para que ela, o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela e tudo aquilo que pertencia à família dela não fossem tocados. Ali eu vejo que há uma riqueza de detalhes em relação ao posicionamento de Raabe. Por que eu digo uma riqueza de detalhes? Porque ela não foi egoísta, porque ela sabia para onde que ela estava indo, por conta baseado naquilo que ela ouvia falar em relação a Deus, e principalmente ela sabia que podia confiar naqueles homens. Por que ela sabia que podia confiar naqueles homens? Porque aqueles homens serviam a um Deus que não mente, que não falha e que estava ali com eles. Essa situação é muito linda, porque através desse posicionamento de Raabe, ela mudou totalmente a realidade dela e da família dela. Não foi uma coisa que foi somente para a vida dela. Ela poderia muito bem virar e falar assim: olha, meus queridos, euzinha aqui, estou trabalhando para caramba, sou renegada, sou excluída da sociedade, sou colocada de lado, sou a rebelde, sou isso, sou aquilo, tem um monte de situações que olham para mim e me apontam essa realidade daqui. Não quero saber dos meus pais, eu não quero saber da minha família, eu quero saber de mim. Vocês vão poder me salvar? Se puderem me salvar, estou agradecida. Não, muito pelo contrário. O posicionamento de Raabe foi: olha, euzinha aqui, estou passando por isso. Eu ajudo vocês, mas vocês têm que prometer para mim que eu e a minha família estaremos seguros sob a proteção de vocês. Esse posicionamento de Raabe, né, possuía por trás disso tudo uma inteligência e uma capacidade de uma leitura rápida de ação, né, que foi certeira e precisa. Quando ela se posicionou e pediu aos espias, né, para que fosse feita essa promessa, né, que ela e a casa dela fossem salvos, esse posicionamento de fé, porque isso é fé, você confiar a sua vida e confiar a vida da sua família em pessoas que você nunca viu e ter a certeza de que dará tudo bem, de que você vai ser salvo, isso é fé, né? A convicção daquilo que você não sabe se vai acontecer, mas você tem certeza que vai acontecer porque você ainda não visualizou, mas você sabe que vai acontecer porque você pode confiar, né? Essa ação pautada na fé dela fez com que a casa dela e ela fossem salvos. Mas eu quero que vocês voltem lá nessa situação em que diz o seguinte, versículo 18: eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Queria que vocês fixassem nisso daqui. Cordão de escarlata, né? Vamos lá, versículo 19, 21. Serás, pois, que qualquer que sair para fora da tua porta, o seu sangue será sobre a tua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a sua cabeça. Nele não se puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizestes. E aí Raabe diz assim: e ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Por que eu queria que vocês enfatizassem e gravassem essa parte de escarlata? Vocês sabem qual é a cor escarlata? A cor escarlata é um vermelho muito vivo. É um vermelho que muita gente conhece como vermelho sangue. O vermelho, né, tido como... você identifica aquele vermelhão bem vivo, bem forte, né? E isso me chamou muita atenção.
porque a gente conhece como vermelho sangue, muita gente conhece como vermelho sangue. E por que, para mim, isso foi sensacional? Porque o vermelho, ele remete exatamente ao sangue. E eles acabaram de passar por uma... Acabaram, assim, eu digo de uma maneira geral, né? Teve todo um período de tempo. Mas eles acabaram de passar por uma situação em que o povo de Israel foi salvo pelo vermelho sangue que estava nos umbrais da porta. Então, eles enfatizam isso para Raabe. Olha, Raabe, a gente vai identificar e a morte não passará na tua casa se na janela por onde a gente está saindo estiver pendurada uma fitinha vermelho cor de sangue. E por que eu queria que vocês enfatizassem isso? Escarlate é a cor de sangue. E sangue no portal simboliza o indicativo de que ali há a proteção de Deus e é a representação de um sacrifício feito para que ali houvesse vida. Eu digo isso porque lá, bonitinho, quando aconteceu lá no Egito, foi feito exatamente isso. Mataram e sacrificaram os cordeiros que eram imaculados para passar nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, quando passasse por ali, identificasse que ali havia uma pessoa que estava separada e pautada, uma família separada e pautada pelo preço de um sacrifício, orientada por Deus. E assim foi feito na casa de Raabe. Quando ela pendurou aquela fitinha cor de sangue, cor de vermelho vivo, ali já estava simbolizado que a família de Raabe estava salva e haveria vida naquele local. Haveria a vida de Deus habitando naquela casa. Haveria uma transformação, do qual a morte sairia da realidade de Raabe e passaria a haver uma vida abundante sobre a casa dela. Isso é muito, 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 muito precioso. Isso é muito lindo, porque isso, para nós, para a nossa realidade, não remete somente ao Antigo Testamento. Isso nos remete lá em João 3,16. Quem puder abrir, em João 3,16. Que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim aconteceu sobre a vida da Raabe e da família de Raabe. Quando ela fixou e firmou aquele pacto com aqueles espias e imediatamente colocou a fitinha de cor vermelha na porta, não, na janela do qual os espias saíram, ali, naquele momento, o espírito da morte não poderia se alojar. A morte não atingiria a casa de Raabe. Muito pelo contrário, a família dela, a partir daquele momento, não pereceria, mas teria uma vida plena até a chegada da eternidade. E eu queria que vocês vissem todo esse cenário de Raabe que saiu de prostituta para aquela que estaria sendo protegida dentro da cidade de Jericó. Cumprindo tudo aquilo que foi prometido, Raabe, juntamente com os espias, passou totalmente aquela situação, os espias saíram em segurança, retornaram à cidade de Jericó, tomaram a cidade, e ali, plenamente, Raabe conseguiu se manter segura. Isso está descrito lá em Josué, Josué 6, versículo 22, a partir do versículo 22 até o versículo 25, que diz o seguinte: porém, Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto houver, como lhes tendes jurados. Então, entraram os mancebos espias e tiraram Raabe a seu pai e sua mãe e seus irmãos. E tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua família e puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo que havia nela queimaram no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos e o metal de ferro deram para tesouros para a casa do Senhor. E assim
deu Josué vida prostituta. Enfatiza isso. Assim, deu Josué vida à prostituta, e a família e seu pai, e tudo quanto tinha habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué tinha enviado para Jericó. Olha que lindo. Raabe estava no meio de uma situação, no meio de uma cidade que tinha sido tomada. A cidade, ela ardia em fogo, ela queimava, ela pegava chamas, mas a casa dela estava protegida. E isso me remete muito a Salmos 91. Salmos 91:1 é um versículo muito conhecido, né? E eu queria que vocês lessem também, porque é sempre bom, né, a gente fazer esse passeio na Bíblia. Salmos 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91 foi dito, né, muito bonitinho, que aquele que se refugia no esconderijo do Altíssimo. Raabe, ela não tinha essa realidade de conhecer o Onipotente, de conhecer o Altíssimo. Mas antes dela poder entender quem era Deus e o plano de Deus sobre a vida dela, ela pôde descansar na habitação do esconderijo do Altíssimo, pois ela colocou o sanguezinho, né, simbolizado na fitinha vermelha escarlate, pendurado lá na janela dela, dizendo que ali haveria proteção de Deus. Ou seja, ali em volta dela poderia pegar fogo, poderia cair uma bomba atômica, mas a vida dela, a vida da família dela, diante do posicionamento dela, diante da ação dela de fé, conseguiu ser salva e pôde experimentar a plenitude do esconderijo do Altíssimo. Tudo, absolutamente tudo da cidade pegava fogo. A única coisa que pôde se salvar seria o ouro, a prata, todos os metais que foram separados e utilizados para a casa do Senhor, conforme está mencionado em Josué 6:24. Mas a casa dela estava guardada pelo Onipotente e ela pôde descansar. Raabe significa amplitude, eu disse isso lá no começo. Ela, quando se deparou com aquela situação, ela abriu seus horizontes. Ela saiu da margem daquilo que se esperava dela. E por isso ela conseguiu reescrever a história, não somente dela, mas da família dela toda. E olha que lindo. Raabe, que era conhecida como a prostituta de Jericó, e Josué enfatizou isso lá em Josué 6, fala que ela era prostituta e enfatiza isso, a prostituta de Jericó. Ela saiu dessa identidade e ganhou uma nova identidade, que fez parte da raiz genealógica de Cristo. Ela saiu da visão de, olha, ali Raabe é prostituta, a mulher que se prostitui, a mulher que se vende, a mulher que tem uma realidade completamente limitada imposta por Jericó. Ela sai dessa realidade e passa pela fé, pelo posicionamento dela, fazer parte da árvore genealógica de Cristo. Ela simplesmente saiu de uma situação que ela não tinha perspectiva de vida nenhuma. Ela abriu seus horizontes na primeira oportunidade que lhe foi apresentada, ela agarrou essa oportunidade, se posicionou, se salvou a família dela e ainda faz parte da genealogia de Cristo. O que eu tiro disso tudo? O que eu vejo diante dessa situação que é tão linda? Não se apegue à sua cidade daqui, não se apegue à pátria terrena, não se apegue o que isso daqui lhe proporciona, a realidade que as pessoas daqui te mostram. Não se apegue a isso. Se apegue àquilo que Deus diz e tem preparado para você. Porque aquilo que as pessoas olham e identificam a você como uma mulher prostituta, Deus olha para você e fala: de você sairá uma linhagem que ninguém espera. De você sairá a linhagem de Cristo. Através de você será levada a vida, uma vida que salvará outras vidas. Então, se apegue a isso. A sua realidade daqui não é condizente com aquilo que Deus espera de você e preparou para você.
A tua fé, o teu posicionamento em fé fará com que você amplie os seus horizontes, amplie a tua visão. A visão de águia, que você não olhe somente por baixo, mas olha por cima, paira sobre as nuvens e começa a observar tudo aquilo que está ao teu redor. A visão que a Raabe tinha anteriormente em relação ao muro era isso, ela conseguia enxergar além daquilo que o pessoal que estava ali dentro podia ver. Ela tinha uma visão privilegiada e, por isso, ela conseguiu atuar em fé, chegar em lugares inimagináveis. Deus hoje nos convida a ter um posicionamento de ampliar a nossa visão, de ter um posicionamento de não, vou agir agora e vai ser assim, a partir de agora eu vou agir de acordo com a visão que Deus me deu daquilo que Ele espera de mim. E Ele te convida a isso. De olhar fora da caixinha. O que seria a caixinha? Seria a sua realidade imposta pelo padrão que as pessoas esperam ou falam de você. Não é essa a realidade que Deus espera de ti. A realidade que Deus espera de você está além disso. Olhe fora da caixinha. Olhe além dos muros de Jericó. Olhe além da sua casa, coloca a sua fitinha vermelha e começa a agir, porque há salvação para você, há salvação para a tua casa, há mudança de realidade para você, há mudança de realidade para a tua casa. Mude a sua realidade, comece a olhar fora da sua caixinha e comece a sair dela, a agir para sair dela. E viva exatamente o que Deus de Israel tem preparado para você, que é uma linhagem real, uma linhagem de esperança, uma linhagem de vida eterna, uma linhagem que foi conquistada por Cristo para nós, que é de herdeiros, que é de irmãos, co-irmãos de Cristo, que viverá uma eternidade de plenitude, para que a gente possa saborear de um banquete inimaginável preparado para nós na eternidade. E é isso aí, meus queridos. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Saia da tua caixinha. Olhe fora dos muros de Israel. Olhe fora dos muros de Jericó. Comece a viver aquilo que Deus de Israel tem preparado para você, meus queridos. É isso aí. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus, Andressa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua vida. Olha só, não reparem aqui o barulho, é porque a gente está em festa. Hoje é aniversário dessa princesa aqui, ó. Dessa moça abençoada. E a gente vai adorar o Senhor agora. E aqui tem um coral. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Calma aí, Marcelo. Eu tenho um coral aqui, ó. Tem um coral aqui, ó. O coral da PIB está aqui reunido para adorar o Senhor. E a gente vai cantar uma música aqui, a gente vai adorar o Senhor com louvor. Assim, ó. Como um furacão, eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança. Somos sua herança. Ele é o nosso galardão. Teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. No meio tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Me ama. Me ama.
me ama, aleluia. Ó, todos, vamos deixar um beijão para vocês aí, pessoal. Pastor Eclenilson Franco, muito boa noite. Gostaria de convidar o senhor aqui para estar enfeitando a bênção apostólica. Tá? Agradecemos a Deus aí pela sua vida também, pastor, pela vida da Graceni, que completa mais um aninho de vida. Amém? O senhor consegue desmutar aí? Felipe, socorre a gente. Corre, Felipe. Ainda não foi não, pastor. Calma aí. Que acho que pelo celular aqui eu não consigo fazer isso. Não, estou vendo aqui. Eu acho que Uma coisa aí errada. foi, pastor. Então tá bom. Andressa, Deus continue te abençoando, minha filha. Graças a Pai. Graceni, vou renovar os votos que eu desejei ontem para você. Deus continue te abençoando. Parabéns. Amém. Amém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, queremos, ó Deus, te agradecer por mais essa noite que estamos na tua presença, ó Deus. Como é bom ouvir a tua palavra, como é bom compartilhar, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, sejam com todos que estão nessa live, sejam com todo o povo cristão, espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para sempre. Quem pode dizer amém. Tiago, é contigo, meu filho. Obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe. Graça e paz. É muito bom estar reunido aqui com vocês. A gente quer agradecer imensamente aí a todos presentes, tá bom? A vida de vocês aí, que estão sempre conosco aqui no Zoom, no Facebook, tá? Lá no Instagram. Então, ó, não perca as datas. Segunda, terça e quarta, estamos ao vivo aqui no Zoom e no Facebook. Quinta-feira, no Instagram, a partir das 22 horas. Então, você é super convidado, super bem-vindo a estar presente aqui conosco. Amém? Amanhã teremos a Luaninha aqui ministrando a palavra e quarta-feira a nossa querida pastora Cristina, né? Então, gente, estejam presentes, não faltem. Amém? Vamos dar aquele tchau bonito aí pro Facebook? Amém? Todo mundo dá um tchau. Muito bom.